Equipe de Lula anuncia nomes para novos grupos de trabalho para o governo de transição. Em discurso para parlamentares apoiadores, Lula diz que estabilidade fiscal não pode ser conquistada à custa do sofrimento das pessoas, criticando o teto de gastos. Após reação ruim do mercado, o presidente eleito disse que o mercado fica nervoso à toa. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Luciana Verdolim. Olha, o vice-presidente eleito anunciou novos nomes dos chamados grupos de trabalho que vão tocar aqui o trabalho no gabinete de transição. São 6 os novos grupos. Ao todo, serão 31 grupos temáticos. Foram anunciados os grupos de comunicações, direitos humanos, igualdade racial, planejamento, indústria e comércio e mulheres. No grupo, das comunicações, o nome principal deverá ser do ex-ministro Paulo Bernardo. Direitos humanos, vale ressaltar aí a presença da deputada Maria do Rosário. Na igualdade racial, a ex-ministra Nilma Lino Gomes. No planejamento, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Indústria e comércio, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germando Rigoto. E no grupo temático de mulheres, a ex-ministra da Mulher, Eleonora Menicucci. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi quem rebateu também críticas do mercado financeiro com relação aí a essas discussões envolvendo o início da transição de governo. De acordo com Geraldo Alckmin, essas instabilidades são comuns. O presidente Lula, ele no mesmo discurso, ele falou da questão social e falou da questão fiscal. E explicitou de maneira clara, o presidente Lula já foi presidente da República, de que assumiu o governo com uma dívida sobre PIB de praticamente 60% do PIB, e quando transferiu o governo era menos de 40% do PIB. Então baixou de 60% para 40% a dívida sobre PIB. E teve resultado primário, superávit primário em todos os anos. Então, se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. Não é incompatível. O que precisa é a economia crescer. Esse é o fator relevante. Parte dessa instabilidade tem como explicação a sinalização do governo eleito de que pode deixar de lado fundamentos importantes da economia que tem garantido até aqui a chamada estabilidade econômica. Durante a primeira reunião de trabalho de transição, aqui no CCBB, Lula admite que o que é considerado fundamental pelo atual governo deverá ser deixado de lado. Lula disse, no entanto, que o mercado fica nervoso à toa e vai além. Garante que não pretende manter nem a política de desestatização iniciada do governo Bolsonaro. Parece pouco, mas a reforma na aposentadoria fez com que um trabalhador que receberia normalmente R$2.000 vai receber R$1.300 agora. Parece pouco que uma mulher que poderia receber R$2.000 de pensão do marido vai receber metade disso. Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit. É preciso fazer teto de gasto. O trabalho aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil está a todo vapor. E a expectativa é de que novos grupos sejam anunciados nos próximos dias. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, faz questão de ressaltar que esses primeiros nomes do gabinete de transição não necessariamente serão nomes de ministros, mas também isso não impede que eles sejam escolhidos no futuro. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Peço um minutinho para cada um, por favor. Roberto Mota, não necessariamente quem está nessa transição pode virar ministro? Tiago, um minuto é pouco, né? Eu achei interessante o trabalhador que acabou de falar ali, que ontem recebeu a liberação de R$5,5 milhões do plano de previdência da esposa. Quem tem essa grana no plano de previdência da esposa
não está mesmo preocupado com a estabilidade da economia, né? Achei interessante também a fala do Alckmin sobre as conquistas do primeiro governo do PT. Claro, ele esqueceu de falar de mensalão, de petrolão, ele esqueceu de falar da recessão de 2015 e 2016, a maior recessão da história do Brasil. O mercado já reagiu ontem, teve uma reação que fala por si própria sobre as ideias dessa turma que está entrando. São ideias que pararam nos anos 80 e que demonstram um desconhecimento total sobre os fundamentos da economia. É apavorante. Diogo, também um minutinho, o que a gente pode esperar a partir de agora, depois dessa reação ruim do mercado ontem? Novas falas de Lula que se confirmem as propostas? Mesmo com essas falas de Lula, ainda precisa explicar direito o que ele pretende fazer na economia. Ele até agora não apresentou um plano, não se sabe qual vai ser o ministro da Fazenda e tudo isso é realmente importante. O Lula, ele demonstra, insistir em erros antigos do PT. A gente sabe que 96% do orçamento federal está dedicado, amarrado por despesas obrigatórias, só 4% aí realmente disponíveis para investimento, e gastar demais não tem nada a ver com ajudar os pobres. Na verdade, você precisa garantir a estabilidade econômica, e se você tem um endividamento alto, inflação alta, tudo isso prejudica os mais pobres. Então, é totalmente inviável colocar essas duas coisas como algo antagônico.